Beleza, pessoal, nesse vídeo eu quero estar mostrando aqui a necessidade da gente cobrar uma taxa de prestação de serviço, que pode ser inicialmente um valor cobrado em cima de uma manutenção de um notebook, que seria, você explica para o seu cliente: eu vou cobrar uma prestação de serviço, eu vou desmontar seu equipamento, eu vou analisar, eu vou, depois que eu tiver um diagnóstico, saber o que está acontecendo no seu equipamento, eu vou te cobrar o orçamento. Inicialmente você vai cobrar uma taxa de prestação de serviço, que é o que? Desmontar o equipamento, analisar o equipamento e passar o orçamento. Se o cliente não quiser consertar o equipamento, ok, mas você cobrou uma taxa de prestação de serviço inicial. Desmontar o equipamento, analisar e fechar, mesmo que o cliente não aceita o orçamento. Então, nesse vídeo eu quero deixar bem explicado. Eu, Carlos, técnico de manutenção de notebook, celular e tablet, eu sempre cobro uma taxa de prestação de serviço. Desmontar, analisar e montar. Nessa etapa, bem no meio da etapa, é onde eu passo o orçamento para o meu cliente, que muitas vezes é a troca de um componente ou a troca de uma peça, e se o cliente mesmo que não aprove, é cobrado essa taxa de prestação de serviço. Neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês que deu entrada um notebook que não estava ligando. O nosso cliente só deu entrada em nossa assistência técnica relatando: meu equipamento não liga. Beleza. Senhor cliente, eu vou cobrar uma taxa de prestação de serviço de R$450. Eu vou desmontar seu equipamento, eu vou analisar, vou tentar localizar o defeito e vou te passar o orçamento do conserto do seu equipamento. Se você não aceitar, é cobrado este valor de R$450, que é a prestação do meu serviço. Desmontar o seu equipamento, analisar e fechar, caso o senhor não queira. O cliente falou: nossa, você vai cobrar R$450 para dar uma olhadinha no meu equipamento? Não, não é uma olhadinha, é uma prestação de serviço. Então, nesse vídeo, eu abri o equipamento. Vocês percebem do lado esquerdo aí, eu estou mostrando passo a passo, desmontando o equipamento. Desmontei, coloquei a fonte no notebook, apertei o botão power, ele não ligou. Eu vou lá, desconecto a bateria, conecto novamente e não ligou. Percebem aí que eu consegui observar aí alguns pontos derretido. Então eu comecei a analisar, olhei contra a luz se a tela estava dando alguma imagem, poderia ser alguma coisa de blacklight, setor da tela. Desliguei a bateria, conectei somente a fonte, apertei o botão power e o aparelho, vocês observam aí que o cooler ele gira por um período e desliga. Então eu já começo a analisar que o aparelho não ligou, não deu imagem na tela, não ligou a BIOS, não ligou o Windows, não startou o equipamento. Sendo assim, eu continuo uma análise. Esse daí é inicial. Eu pego o meu multímetro, coloco ele aí, ligo ele e começo a analisar se a fonte está sendo energizada. Eu percebo que sim, que a fonte está chegando aos 19 volts. Então, eu já descarto que a fonte está com problema. Pessoal, este equipamento ele deu entrada desligado. O meu cliente, a ordem de serviço do meu cliente foi: Carlos, este equipamento eu já troquei a bateria. Quando ele descarrega completamente, é somente
desconectar a bateria, conectar novamente, ligar o botão power que o notebook liga. Então foi uma brincadeira inicialmente que eu cobrei R$450 por uma prestação de serviço. É só uma brincadeira. Mas esse notebook ele foi cobrado R$100 pela prestação de serviço. Desmontar o equipamento, desconectar a bateria, conectar a bateria e montar o equipamento. Foi isso que o meu cliente pediu. Mas eu desmontei o equipamento, desconectei a bateria, conectei a bateria, apertei o botão power, o aparelho não ligou. O cooler girou algumas vezes e não ligou o equipamento. Desconectei a bateria, conectei por diversas vezes, apertei o botão power por diversas vezes, o equipamento não ligou. Observei que a fonte estava energizada, desconectei a bateria, liguei somente a fonte, apertei o botão power, starta o cooler, começa a energizar, mas eu observo que tem alguns filtros ali derretido, o plástico de cima. Começo a verificar com o multímetro, começo a fazer uma análise. Este notebook era de um turista. O turista chegou, já tinha feito uma ordem de serviço anterior, digitei no meu sistema, ele já tinha sido o nosso cliente anterior. Mas nesse caso desse notebook, ele falou que lá na cidade dele tinha trocado a bateria, não poderia descarregar, que o equipamento desligava e não ligava mais. Teria que desconectar a bateria, ligar a bateria para o equipamento ligar. Mas isso foi tudo uma mentira do nosso cliente. Nosso cliente mentiu para a gente. Percebe que eu testei a fonte, desconectei conforme ele tinha solicitado. Então eu consegui neste serviço ganhar um pouco do meu conhecimento, do meu serviço. Eu cobrei uma taxa de prestação de serviço de R$100. Então deixa aí no comentário, vocês cobram taxa de prestação de serviço? O equipamento chega, não liga, vocês não cobram nada ou vocês cobram? Porque a gente tem que testar com o multímetro, fazer alguns testes. E este equipamento aqui, o que eu fiz? Desmontei, conectei, verifiquei, vi que componentes derretidos, fiz alguns testes. A solicitação inicial seria: desconecta a bateria, conecta a bateria. Foi isso que eu fiz. Final da história, eu montei o equipamento, passei para o meu cliente que havia feito a prestação de serviço que ele quis, desconectar, conectar, etc. E passei que o equipamento não ligou. Ele falou: monta meu equipamento que eu vou pegar, vou levar para minha cidade, vou levar no rapaz que trocou a bateria. Beleza. Anotei a ordem de serviço, coloquei em cima dos parafusos para que ele possa, para que a gente tenha um controle, que esse equipamento, se ele vir rompido com esses lacres, ele foi mexido em algo a mais. Então, finalizei a ordem de serviço e quando o cliente retirou, ele falou a verdade para mim: Carlos, o equipamento foi molhado. Eu não quis dizer, mas eu deduzi que a bateria fazendo isso, e para mim ter um diagnóstico aí barato, eu concordei com R$100 inicial. Agora eu sei que tem algumas coisas derretidas. Obrigado.